é porque não quer mesmo, não prioriza. Então, esqueça cantar, esqueça dar ensino, esqueça pregar, esqueça. Só não reclama depois, né? Ah, pastor Felipe não me dá oportunidade, pastor Felipe não investe em mim, tá? Então, fica aí essa palavra para os irmãos. Meus irmãos, Ezequiel capítulo 37, nós vamos glorificar ao nome do Senhor com alegria. Hoje, esses dias eu estava ouvindo uma palavra, eu não cheguei a ouvir a pregação inteira, irmãos, mas eu ouvi uma palavra e o pregador, só ouvi a frase, ele falando sobre anorexia espiritual, né? Isso me chamou a atenção, eu não vi a pregação, não vi o ensinamento, mas a palavra anorexia me chamou a atenção, e eu fui depois dar uma olhada nessa questão, e eu vou hoje pregar sobre isso, sobre anorexia espiritual. O que é anorexia, pastor? Alguém sabe o que é anorexia? No Brasil, houve um caso, não vou saber exatamente o ano, mas de uma moça que ela ficou muito conhecida no Brasil, o nome dela era Ana Carolina, e essa moça, ela ficou muito conhecida, o caso dela no Brasil, pela forma que ela morreu, pela forma que ela deixou este mundo. Como foi que ela morreu, pastor? Ela foi perdendo peso, foi emagrecendo, só que todas as vezes que ela chegava na frente do espelho, ela se via forte. Ela se via na frente do espelho, robusta. E aí alguém dizia assim, você está doente, porque você está só perdendo peso demais, você não para de perder peso. E ela, com 1,70 m de altura, chegou a pesar 42 quilos, e isso foi diminuindo. Só que ela, todas as vezes que chegava na frente do espelho para conferir o que as pessoas estavam dizendo acerca dela, ela dizia assim, não, o pessoal está enganado. Por quê? Ela se via que ela estava abastecida, que ela estava forte. Até que os pais levaram ela para o psicólogo, e o psicólogo cuidou do caso dela, diz assim, você está sofrendo de anorexia, ou seja, você está se vendo de uma maneira que não condiz com a realidade que você está vivendo. Ou seja, você está só emagrecendo, mas você não consegue se ver com esse peso todo que as pessoas estão dizendo. Então ela começou a parar de comer, e tudo que ela comia, ela colocava para fora. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estava forte demais. Na cabeça dela, ela estava acima do peso, e todo mundo vendo que ela estava abaixo do peso em extremo. Isso é anorexia. Eu anotei aqui, eu fui atrás de saber o que é anorexia, e anorexia é uma disfunção alimentar caracterizada por uma rígida e insuficiente dieta alimentar, caracterizando em baixo peso corporal e estresse físico. Ou seja, a pessoa há um problema com a sua alimentação, há um problema com o seu psicológico, e ela vai só emagrecendo, só que ela não percebe que está emagrecendo. E aí, eu não ouvi a mensagem do pregador, porque eu não tive tempo, hoje foi muito corrido, passei o dia com o irmão Edilson hoje tocando por aí afora, né, irmão Edilson? Saxofone, entre outras coisas, mas daí eu entendi a linha de raciocínio daquele pregador, que falou sobre anorexia espiritual. Ou seja, se anorexia física é quando eu paro de me alimentar, porque eu estou achando que eu já estou abastecido o suficiente, então na anorexia espiritual
é basicamente a mesma coisa. Eu paro de querer me alimentar das coisas de Deus. Por quê? Porque o espelho que o inimigo tem colocado na minha frente está dizendo que eu já estou abastecido por demais. Aleluia. Eu já sou gordo demais na palavra, né? Eu já sou forte demais. Eu já sei demais. Eu já prego demais, eu já canto demais, eu não preciso ouvir doutrina, eu não preciso ouvir essa palavra. Irmão, isso é uma anorexia espiritual, é o diabo que está enganando a sua vida, meu irmão. Aleluia. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, mantenha a Bíblia aberta, em Ezequiel, capítulo de número 37, porque eu achei esse texto pertinente àquilo que estamos vivendo ou estamos estudando aqui hoje. Porque parece que não, irmão, mas tem muito crente na igreja com anorexia espiritual. Inclusive, não vou dizer que é regra, mas tem muita gente que não vem mais para o culto de ensino. Sabe por quê? Porque o espelho que o inimigo colocou na sua frente está dizendo: você não precisa mais ouvir essa palavra. Você já sabe demais, você é muito inteligente, você é muito forte espiritualmente, você não precisa orar mais. Não é que o diabo coloca as coisas na nossa cabeça assim, ó, você não precisa orar mais. Por quê? Porque você já está muito espiritual, né? Você já está muito forte. Eu estou do manto, ai que eu sou do mistério. Ih, meu irmão, tem muito crente com anorexia espiritual. Ezequiel 37, nós vamos ler o versículo de número 1, depois vamos lá para o versículo 11. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? Cheio de... Versículo 2, e me fez andar. Vamos ler comigo o versículo 2 do 3 para vocês se animar. 1, 2, 3. E me fez andar. E eis que estavam. Agora vamos ler o versículo 11. Projeta o versículo 11, por gentileza. Versículo 11. Então me disse, vamos lá, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós estamos... Pronto. Qual é a visão que Deus dá para Ezequiel? Deus mostra para Ezequiel um vale que está cheio de ossos. Só que a Bíblia diz que os ossos não estão apenas secos, os ossos estão sequíssimos, ou seja, para lá de seco, ultrapassou a barreira da sequidão. Chegou numa situação de não ter sequer esperança. E o que o texto me dá a entender lá no versículo 11, deixa aí projetado, por favor, irmão Kevin, no versículo 11, é que o povo que está vivendo essa situação, que é a casa de Israel, eles parece, o que dá a entender nesse texto, é que eles caem em si. Alguma coisa dá aquele estralo e diz assim, ei, peraí, eles param e dizem assim, opa. Aí o que é que eles dizem no final? Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa... Ou seja, o que eu tenho aqui é uma nação, isso aqui é Deus mostrando metaforicamente, em forma de uma visão, e essa nação, ela parece que olha ao seu redor, porque olha o que é que o diabo faz. Ele não deixa a gente enxergar, porque quando a gente tira o foco de Jesus, irmão, o inimigo, a coisa mais fácil para ele é cegar a nossa visão espiritual.
Quando o inimigo nos faz perder o foco de Jesus, a primeira coisa que o inimigo mexe é nos nossos olhos. Sim ou não? É nos nossos olhos. Já percebeu que quando o irmão ou a irmã está fora da visão de Cristo, ele começa a ver coisa que não existe na igreja? Já percebeu, sim ou não? Ele começa a ver uma perseguição que não existe. Ele começa a ver uma situação que não existe. Ele começa a ver um irmão soltando uma indireta que nunca soltou e que nunca existiu. Ele começa a ver, por quê? Porque perdeu a visão de Jesus. E o primeiro lugar que o inimigo toca é no entendimento. E o entendimento é abastecido pelo que você vê e pelo que você ouve. No livro de Apocalipse, quando Jesus vai repreender, salvo engano, depois me confirmem, a igreja de Laodiceia, o que é que Jesus diz que está faltando para aquela igreja? Jesus diz, está faltando colírio. Cadê os irmãos bons de Bíblia aqui? Está faltando colírio para os vossos olhos. Eu recomendo que compreis de mim este colírio. Por quê? Porque vocês estão vendo algo que não corresponde com a realidade. E o que é que eles estavam vendo que não correspondia com a realidade? Eles achavam que eram ricos, mas eram pobres. Eles achavam que estavam bem, mas estavam mal. Então, nota isso aqui. Quando você perde o foco de Jesus, a primeira coisa que acontece é, o inimigo consegue tocar no teu entendimento e na tua visão. Você começa a ver pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo. Que o irmão passou por mim, pastor, e não me deu a paz do Senhor. É porque não me ama. Às vezes o pobre do irmão nem te viu direito, está cheio de problema. Pastor, eu falei aqui domingo que eu dei um testemunho de uma irmã que me ligou e disse, pastor, eu passei uma semana longe da igreja, o senhor nem ligou, o senhor não ama a gente. Eu disse, não, é que eu estava pensando que vocês estavam descansando. Então eu respeitei, porque vocês trabalham muito, vocês estão sempre na igreja. Ou seja, a gente começa a ver coisa que não existe. Toda vez que você vê crente, irmão, na igreja, com essa síndrome de estou vendo tudo, está todo mundo me perseguindo, está todo mundo se levantando contra mim, é que está acontecendo, irmão, a visão já foi longe. Israel passa por muito tempo, irmãos, achando que estava bem e não estava bem. Israel passou muito tempo achando que estava próximo de Jesus, mas estava longe de Jesus. Porque esse é o problema, se serve de introdução, da anorexia. É que a gente acha uma coisa, quando na verdade é outra coisa. Projeta para mim Isaías capítulo 42. Mas a igreja, para não perder o costume, vamos abrir lá, irmão, a nossa Bíblia, Isaías capítulo de número 42, para a gente se manter aí, né, firme e hábeis, né, nessa questão, habilidosos, nessa questão aí de abrir a nossa Bíblia. Isaías capítulo de número 42, agora, projeta para mim o versículo de número 18, Isaías 42 e versículo 18. Versículo 6, projeta o versículo 6, por favor. Olha, por que Israel é aquela nação que Deus diz assim, porque Deus diz a Ezequiel, sabe quem é essa nação que está assim, sequíssimo? É Israel. E eles entenderam, eles estão dizendo, nossos ossos se secaram e a nossa esperança se acabou. Mas olha o versículo 6, vamos ler todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Eu, o Senhor, e te tomarei, e te guardarei, e te darei por aliança e para a luz dos... Versículo 7, por favor, olha isso aí. Para abrir os olhos dos cegos. Olha o que aqui Deus está dizendo. Eu te chamei para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão aqueles que estão presos e para tirar do cálice, do cárcere, aqueles que jazem em...
Agora lê comigo o versículo de número 18. Olha o que é que Deus acabou de dizer para essa nação. Eu te chamei para abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, para arrancar da prisão quem está preso. Mas olha o que é que o mesmo Deus diz, alguns versículos depois. Surdos, ouve, e vós cegos, olhai para que possa ver. Aleluia. Aí a gente está dizendo, olha aí Deus falando com os surdos e os cegos, que Israel ia abrir os olhos. Agora versículo 19. Quem é cego senão o meu servo? Ou surdo como aquele que é o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como aquele que é perfeito e cego como o servo do Senhor? Versículo 22, por favor. Mas este é um povo, que povo? O que ele disse que ia libertar os cativos. Mas este é um povo roubado, saqueado, e todos estão enlaçados em cavernas. Olha que profundo isso aqui. E escondidos em cárceres. E são postos por presa. E não tem ninguém que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Aleluia. Olha qual é o problema da anorexia. Deus diz para essa nação, sabe para que eu te chamei, Israel? Israel disse, para que, papai? Para abrir os olhos do cego. Sabe para que eu te chamei, Israel? Para que, papai? Para abrir os ouvidos do surdo. Sabe para que eu te chamei, meu filho? Para que, Senhor? Para libertar quem está preso. Aí alguns versículos depois, Deus diz assim, quem é cego? Senão vocês. Quem está surdo? Senão vocês. E quem está preso em prisões? Senão vocês. Mas qual é a questão aqui, pastor? Ele finaliza dizendo, e não há quem diga restitui. Por que ninguém dizia restitui? Por que ninguém gritava por restituição? Me ajuda aí. Porque a maior indignação de Deus não é porque eles estão cegos ou surdos. Deus resolve isso aí. A maior indignação de Deus é porque ninguém diz, restitui, Senhor, quem nós éramos antes. Mas por que eles não dizem restitui, mocidade? Por quê? Por que, Sarinha? Sabe por que eles não dizem restitui? Porque quem acha que está bem, nunca reconhece que precisa de ajuda. Quem acha que está bem, nunca reconhece, eu preciso de ajuda. Por quê? Porque eu estou bem, mas você está bem como? Eu estou bem conforme a ótica do espelho que eu tenho olhado. E que espelho é esse? É o espelho da vida, é o espelho da moda do mundo, é o espelho de outras igrejas que já foram para o brejo. Então, com base nessas igrejas, eu sei que eu estou bem, mas é mentira. Aleluia. Irmãos, a pior coisa que existe, irmãos, é quando nós achamos que estamos bem e nós não estamos bem, irmãos. A pior coisa que existe é quando nós estamos indo de ladeira abaixo e tem gente ao nosso redor que já percebeu, e já avisou, e já disse, cuidado, vigia. Mas a pessoa diz, não, eu estou bem, eu estou espiritual, porque eu ainda falo em língua estranha. A pior coisa da nossa vida é quando nós não conseguimos enxergar que nós precisamos de ajuda. O anorexo espiritual, ele não pisa na igreja, olha para cá, ou pisa, mas é uma frieza que só Deus está no
culto, não sente nada, não dá um glória a Deus, não derrama uma lágrima, não sente a presença de Jesus, não abre a boca para nada a não ser para bocejar, ou para espirrar, ou para brigar com alguém, ou para falar com alguém. Mas quando você pergunta, ele diz assim: eu estou bem, pastor, eu estou espiritual, não me julgues, né? O negócio é não me julgue. Está bem não. Deixou de estar bem faz tempo. Se você vem para a igreja e não consegue sentir a presença de Deus, e o culto para você está sendo como vir ao teatro e ao cinema, a culpa não é de Jesus, a culpa não é do pastor ou da igreja que não tem unção. Para de colocar a culpa no espelho, porque a culpa é tua. Aleluia, aleluia. Já percebeu que culpado é todo mundo? Culpado é todo mundo. É não. Culpados somos nós. Nós estamos... Só que o inimigo está cegando. O que é que Deus está falando para Israel? Eu vou voltar para Ezequiel 37, mas só estou mostrando em 42 de Isaías que essa era a realidade deste povo. Deus chamou este povo para ser uma bênção. Mas eles estavam andando nas trevas. Trazendo para os nossos dias, para fazer agora a aplicação dessa palavra, eu digo, irmãos, que Deus nos chamou para nós pregarmos libertação. Só que ao contrário disso, tem muito crente precisando de libertação. O que tem de crente que não consegue se libertar de algumas situações, de algumas cadeias, só que foi chamado para pregar libertação. Mas como pregar libertação se eu estou preso, pastor? Pessoas que não conseguem se desvencilhar de coisas que estão te arrastando para as trevas, te arrastando para o mal, te arrastando para o fundo do mar. E Deus te chamou para pregar contra isso. Amém? Deus te chamou para pregar para aqueles que são surdos espirituais. Sabe qual é o teu chamado? Sabe qual é o meu chamado? O chamado da igreja é pregar para quem não dá ouvido à palavra de Deus. Mas como pregar para quem não dá ouvido lá fora, se às vezes aqui dentro eu não dou ouvido? Vamos voltar para Ezequiel 37. Vamos manter a nossa Bíblia aberta. Hoje o relógio foi bondoso, segurou ali. Nós temos aqui um exército. O que é que eu identifico aqui, pastor? Um exército. Não tem um exército aí? Sim ou não? Tem um exército. Tanto é que quando ele profetiza, o que é que acontece? Versículo de número 10, versículo número 11, a Bíblia diz que um grande exército se levanta e se coloca de pé. Ou seja, o exército está lá ou não está? Está lá. Tem um exército. Tem o povo que Deus escolheu. Tem o povo que Deus chamou. O povo está aí ainda. Glória a Deus. Só que a realidade de Isaías 42 é um povo que foi a cada dia indo mais para dentro da caverna, recuando para dentro daquele cárcere que Deus falou para ele: sai daí, eu te chamei foi para libertar quem está aí, mas olha para cá que tem algo de Deus. A primeira maneira que eu tenho que entender que o inimigo está cegando a minha visão é quando eu me junto com aqueles que eu deveria pregar a liberdade e eu me torno um deles. Pastor, como eu sei que a anorexia espiritual está incomodando a minha vida? É quando eu me torno quem eu deveria libertar. Pastor, como é que eu sei que esse negócio de anorexia está tentando me pegar? É quando eu começo a parecer, eu começo a me misturar, ao ponto de não ser mais diferenciado, ao ponto de ser conhecido e confundido como igual, como aqueles que Deus me chamou para tirar do reino das trevas. Aleluia! Porque o exército tem,
Tem ou não tem? Tem ou não tem? Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado. Isso é um soldado. Isso é um guerreiro. Isso é um servo de Deus. Isso é uma serva de Deus. Foi chamado para batalhar. E tem que estar nessa batalha, irmão. Foi chamado para guerrear. O exército tem. Aleluia. Glória a Deus. O exército está lá. Ele diz, olha, tem um exército. O exército está lá. Agora tem um problema. Vamos lá. Ezequiel 37. Pastor, o senhor já pregou tanto em Ezequiel 37, mas nunca como essa vez aqui de hoje. É outra mensagem, totalmente diferente. Não tem um esboço aqui, estou na dependência de Deus. Mas olha aqui o que Deus está falando no nosso coração. Olha o que é que Deus diz. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito. E o Senhor me levou em espírito e ele me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, tem um exército e tem um profeta. Certo? Tem um exército que está morto, mas tem um profeta que está vivo. O profeta está de pé. Aí Deus pega na mão do profeta em espírito e leva o profeta e coloca onde? Diante do exército que está seco. Dos ossos secos, porque ele não vê exército, ele vê ossos secos. Amém? Ele não vê exército, ele vê osso seco. Aí Deus diz assim, começa a dar volta em direção. Ele começa a dar volta, ele começa a rodear aquele vale de ossos secos. Olhe para cá. Por que é que de cara, Gabi? Por que é que de cara Deus não pega o profeta, coloca assim e diz, faz isso e pronto, está resolvido? Não! Deus diz assim, começa a rodear. A Bíblia diz assim, que ele começou a rodear, ele começou a dar volta em direção do vale. Por que que Deus de cara, isso aqui é quentinha do céu, está tudo descendo aqui agora. Por que é que Deus não coloca de cara e diz, resolve? Não, rodeia. Por que rodeia? Porque esse rodear o vale de ossos secos quer dizer um tempo que Deus te dá para decidir se você vai ser o profeta que Deus te chamou, ou se você vai entrar lá naquele vale e se tornar como eles. Tem uma decisão. Amém? Eu preciso decidir. Ou eu sou o profeta que Deus vai usar para avivar. Porque tem gente assim, ai pastor, que igreja fria. E aí? Ai, pastor, que conjunto frio. E aí? Ai, pastor, que culto frio. E aí? Está na hora de decidir. Decidir o quê? Quem que é você? É o profeta que Deus vai usar para ajudar a mudar? Ou você vai se juntar com os ossos secos? E aí? Dá para dar glória nessa palavra ou não? Esse dar a volta em direção do vale é, ou eu me torno alguém como eles, ou eu fico de pé e tenho consciência de que Deus me chamou para fazer a diferença no meio desse povo. Por isso que Deus muitas vezes não te usa de cara para fazer a mudança. Deus podia ou não podia pegar você e dizer assim, aviva, e é para avivar todo mundo, e para cair, Não, Deus não faz assim. Deus diz primeiro, decida. Decida. Pastor, essa igreja não ora, e você? Está orando? Está chegando aqui 6h30 para orar? 6h45? Pastor, a igreja não evangeliza. Isso quer dizer que você domingo saiu entregando folheto, sim ou não? Saiu entregando folheto? Porque eu tenho uma decisão a tomar. Ou eu misturo-me e viro alguém igual, ou eu digo, não, Deus me chamou para fazer a diferença. Deus me chamou para ser um adorador diferente. Deus me chamou. Pastor, tem 3 irmãs que sentam do meu lado, que o nome de uma é sorvete, o da outra é picolé, e o da outra é alguma coisa aí, iceberg, pastor. E aí, qual é o quarto nome que você vai receber? Qual é o nome que você vai receber? Qual é o teu título? Porque um é picolé, a outra é sorvete, a outra é iceberg. Você tem uma decisão. Ou você se torna a 4ª pessoa nessa fornalha e faz a diferença, ou você recebe também um nome de igual.
Aleluia. É tempo de decidir. É tempo de decidir. Porque a anorexia espiritual, irmãos, tem deixado muita gente sem consciência. Aí olha o que é que Deus fala para ele, versículo de número 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos secos e ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Para começar a encerrar ali, aqui é a introdução. Primeiro ponto. O único alimento que a igreja conhece para fortalecer a igreja e deixá-la de pé é a palavra de Deus. Eu estou falando de uma nação que achava que tinha, mas não tinha mais. Fechou as portas. Por quê? Porque a única coisa capaz de nos deixar avivados, e o termo avivado entenda-se por vivos, cheio de vida, alguém que está alegre, saudável, é a palavra do Senhor Deus. O salmista diz no Salmo de número 119, versículo de número 9, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. E o 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o 25 diz, a minha alma está pegada à minha carne, mas me dá vida segundo a tua palavra. Qual que é o verdadeiro alimento para o crente? É o quê? Palavra. O pão que vem do céu, manázinho quente. As pessoas estão vivendo uma época em que está precisando usar subterfúgios para atrair o povo. Sim ou não? Eu vi alguém escrever uma coisa que me deu uma claridade em um assunto, que eu dizia assim, as igrejas estão como lojas. Os pastores estão como gerentes das lojas. E esses gerentes precisam a todo instante inovar. Inventar alguma liquidação. Esses gerentes têm que a toda hora mudar o rumo. Faz isso, coloca ali, faz isso, muda isso. Para quê? Para atrair os clientes, irmãos. E Cajati, nós estamos daí para frente, viu? É cada coisa que está se fazendo para ver quem atrai mais clientes. Clientes. Meu Deus, isso aí, estou fazendo Black Friday espiritual. Como assim? Peque 2 vezes e seja punido só pela metade de uma. Black Friday. As pessoas estão fechando a porta para a palavra de Deus, irmãos. Isso não é um desabafo, é uma preocupação, porque as pessoas estão doidas, desesperadas. Faz alguma coisa, inventa alguma coisa. Domingo tem que inventar alguma coisa. Tem que fazer a campanha do gigante que caiu. Aí na outra vez tem que fazer o quê para segurar o povo? As 7 muralhas de Jericó, as 7 voltas. E da outra vez tem que fazer os 7 mergulhos de Naamã, inventando uma coisa atrás da outra, porque no dia que parar de fazer, o povo vai embora atrás de quem está fazendo. Mas a palavra de Deus é o alimento da igreja do Senhor. Perdoe-me se eu estou pregando ao invés de estar ensinando, mas é porque a bênção é grande. Irmãos, a anorexia espiritual que estamos vivendo nos dias de hoje está fazendo as pessoas rejeitarem a palavra. Os pastores estão chegando com a bandeja, com alimento saudável.
com aquele alimento espiritual, sem mistura, os pastores sinceros, e estão dizendo assim, ó, come minha filha, uma palavra de Deus. Ai, mas é amarga. O profeta diz que é amarga só no início, depois ela fica melhor. Mas come, porque é essa erva amarga que vai te deixar de pé. Não, eu quero hambúrguer espiritual no fast food do Senhor. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Eu tenho dito aqui para os irmãos, e não vou retirar minha palavra, nós não precisamos dessas coisas, porque a palavra de Deus é suficiente para a minha alma e para a tua alma. Quem quiser alguma coisa diferente, procure em outro lugar, porque aqui não é fast food, aqui é alimento espiritual, aqui é pasto verdejante. Tem dia que amarga, tem dia que o pastor prega, serve um manjar, pastor, que desce, fazendo, a gente tem que fazer cara feia, porque senão não aguenta suportar. Mas é isso que vai te dar vida, é isso que vai te deixar de pé, é isso que vai te curar, é isso que vai expurgar da tua vida tudo que não presta e toda contaminação. Hã? 111 anos, estamos fazendo agora dia 18 de junho, mês 6, 111 anos, e é assim. Um dia desse, sua irmã chegou para mim e disse: pastor, eu queria fazer um pedido especial. Eu digo: faça, minha irmã. Não tem como apagar uma parte de umas luzes, o inimigo é tão grande que apagou duas ali. A irmã disse assim, aí eu disse: por que tem que apagar a luz? Não é para eu poder chorar. Foi, a irmã me disse isso, irmão. É porque eu vou em algumas igrejas aqui em Cajati e nada contra, irmão. Quem tem suas luzes apagadas, glória a Deus. Quem tem suas paredes escuras, é a sua vida, é a sua igreja. Mas, meu irmão, trazer isso aqui para dentro não, irmão. Eu aprendi a andar na luz, chorar no claro para todo mundo ver, não é errado não. Errado é pecar no escondido, meu irmão. Chorar no claro é glória a Deus, é aleluia. Chora, meu irmão, que a vitória vem. Conversa é essa de apagar a luz, irmão? Não, aqui não. Aqui não é cinema, não. Pastor, eu tenho como, por que o senhor não tira os obreiros do púlpito nos cultos convencionais e põe lá embaixo e deixa ali a banda? Diga, a banda aqui, e nós lá embaixo. Aqui não. Aqui não é show, não. Mas quem quiser fazer, faça, tem toda a liberdade. Eu só estou dizendo que aqui, enquanto eu for pastor, não. Aqui ficam os obreiros santos do Senhor. E a banda que é santa está ali do lado. E junto a gente está dando glória a Jesus, irmãos. Irmãos, a anorexia está violenta. A anorexia está violenta. Para encerrar, esses dias eu ouvi um anúncio de um culto. Olha o título do culto. Sábado, tal dia, às 19 horas. Culto pet. Traga o seu pet para cultuar conosco. Eu digo, peraí, deixa eu ver se eu li. Eu tive que olhar de novo o cartaz para ver se era verdade. Verdade. Culto pet. Aí tinha a foto de um cachorro, um pastor alemão, com uma gravatinha. Traga o seu pet, porque aqui nós temos o melhor tratamento para ele. Oh, glória a Deus. Eu imagino o cachorro lá, au, au, glória a Deus. E o gato, miau, aleluia. Meu Deus, irmão. Está de brincadeira comigo. Isso é brincadeira. Pastor, o senhor veio só criticar as igrejas? Não, eu vim trazer uma palavra de alerta para a igreja do Senhor. Sai desse tipo de coisa. Se isso está te ajudando, está te atraindo, se isso está te atraindo, é anorexia. Porque Deus tem um alimento verdadeiro e Ele quer te encher, quer te deixar forte. Aleluia. Amém ou não amém?
Palavra de Deus é que nos alimenta. Jesus diz em João capítulo 17, Pai, santifica-os na tua verdade, e a tua palavra é a verdade. Palavra traz santificação, mas só a palavra verdadeira. Então, vamos finalizar dizendo, cuidado. Não se iluda. Faça um autoexame, mas procure sempre a ajuda de alguém. Seus pais, seus filhos, seu pastor, sua liderança. Às vezes tem uma palavra para dizer para você. Diz assim, irmão, estou preocupado. Por quê? Porque você desapareceu. Porque você não vem mais aos cultos. Porque você não vem mais ouvir a palavra. Você agora só quer saber de culto onde há júbilo. É só cantoria, só louvor. Mas aquela palavra que liberta, você está fugindo. Às vezes alguém tem uma palavra dessa para você. Amém? E quando chegar, não ignore. Quando alguém te der uma palavra dessa, reconsidere. Reflita. Será que eu estou assim? Porque eu estou me vendo saudável. Estou me vendo fitness. Quando eu chego no espelho, eu estou o corpinho de violão espiritualmente falando. Só que quem está à minha volta está vendo que eu estou anoréxico. Que eu estou derrubado. E isso tem se dado, irmãos, devido a essa falta de palavra. A Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias, se alguém achar esse versículo, me ajude. Nos últimos dias, os homens criariam, preste atenção, comichões nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3, por favor, projeta para mim, para eu encerrar com esse versículo. Estou até fechando a Bíblia, mas eu quero que você leia esse versículo comigo. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai ler comigo. 1, 2, 3. Porque virá o tempo, já chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Pode parar aí. Isso é Paulo profetizando há 2000 anos atrás. Vai chegar o tempo que pregar a sã doutrina vai incomodar. As pessoas vão se contorcer no banco. Vão suar. Vão desejar não estar lá na próxima vez, mas eles criarão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores. Sabe o que é que a Bíblia está dizendo? Que a coisa ia ficar tão séria nos últimos dias, agora, que as pessoas vão dizer assim, não, essa mensagem dói. Essa mensagem não traz ibope. Essa mensagem não surte efeito. Essa mensagem não é de autoajuda. Essa mensagem, eu queria ouvir uma palavra de autoajuda. Essa mensagem não dá. Esse pastor só prega assim, essa irmã do ciclo de oração cobra demais, essa líder cobra. O que é que você vai fazer? Eu vou procurar para mim um pastor, um mestre, que pregue aquilo que eu quero ouvir. Nos últimos dias as pessoas diriam assim, o que é que você prega? Qual é a sua mensagem? Fala aí qual é a sua mensagem. Se é o pastorzão, fala aquela mensagem dura. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Qual o tipo de alimento que estão te oferecendo? Cuidado com o tipo de alimento que você está vendo. Cuidado com o tipo de alimento que estão colocando lá. Às vezes você sai, mas eu não quero mais essa comida. Ela é natural, ela não tem. Aí você vai ali, opa, me ofereceram um cheeseburger espiritual. Esse eu quero. Porque ele é bonito. Porque ele é mais atraente do que aquela erva seca que estão me vendendo ou estão me dando.
Ele até tem o pão lá, só que é um pão cheio de mistura. Só que é um pão cheio de coisa. É o pão, tem um pão lá que eu vi, mas pegaram o pão puro, pegaram o pão vivo e colocaram um monte de coisa. E tome, e estão me dando e me envenenando aos poucos. Mas Deus te diz nessa noite, irmãos. Deus me diz nessa noite, aleluia. A tua boca falará aquilo do que o teu coração está cheio. Então se alimenta da palavra verdadeira, se alimenta do pão sem mistura, se alimenta da doutrina pura. A sã doutrina já recebe esse nome, porque ela é sã, ela é imaculada, ela não sofreu nada. Se alimenta daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia, eu quero orar por você. Eu quero orar por você, porque estamos vivendo tempo de decisões. Estamos vivendo tempo em que estamos rodeando o vale. Estamos rodeando o vale. Alguém está me entendendo aqui? Estamos rodeando o vale. Só que não adianta ficar só rodeando o vale, porque se você não sai dessa posição, os ossos permanecem sequíssimos. Se você não sai desse posicionamento e entra no vale com a unção de profeta que Deus te deu, as coisas ao teu redor não vão mudar. E Deus está te dizendo: eu te coloquei para que você proporcione mudança a quem se aproximar de você. Deus está dizendo: eu te chamei porque o vale está sequíssimo e eu te dou uma palavra de autoridade, de profeta, mas está na hora de decidir. Aleluia. Quem nós somos, aleluia. Quem nós temos sido nesse vale de ossos secos, e eu não me refiro ao nosso vale do Ribeira, mas à circunstância que estamos vivendo. Tem um hino que eu finalizo aqui dizendo, a letra desse hino fala: no vale, e você vai sair daqui com esta palavra, refletindo essa última frase: no vale, nós somos osso ou nós somos profeta? Dentro daquele vale, ou você é osso, Ezequiel, ou você é profeta. Você tem uma decisão, quer ser profeta e levantar essa turma ao teu lado, ou quer se juntar a eles e esperar que eu traga outro? Volte para casa com essa palavra. Quem eu tenho sido neste vale de ossos secos que eu estou atravessando? Quem eu tenho sido nesse contexto que Deus me inseriu? Lá no trabalho, lá na escola, lá na minha família, onde eu vivo. Aleluia. Eu quero que você feche os olhos, nós vamos orar. Aleluia. Senhor, eu quero te agradecer pela tua igreja. Aleluia. Eu quero te agradecer pelo teu povo, Senhor. Meu Deus, vim a este lugar ouvir uma palavra como essa não é fácil, Senhor. Mas tu sabes que foi a tua palavra, Pai. Mas eu sei de uma coisa, essa palavra produzirá vida, Senhor. Essa palavra produzirá esperança aos ouvidos daqueles que entendem que Deus está nos alertando e dizendo: igreja, levantai. Oh, aleluia. Igreja, se colocai de pé. Igreja, despertai. Igreja, marchai. Nós temos ouvido a tua voz, Senhor. Nós temos ouvido a tua palavra. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Sente adorando ao Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus pela sua vida que veio. Agradecer a Deus pelos irmãos que estão conosco pela live. Alguns chegaram agora do trabalho. É o caso do nosso irmão Léo, evangelista Léo. Está em parada na fábrica. Já está justificado há algum tempo. Está chegando muito tarde, mas está nos acompanhando aqui pela live. Também, irmão Anderson justificou sua falta, não está bem, está enfermo.
E nós vamos orar. Irmão Dejaí também foi convidado já algumas semanas atrás, mas já está se recuperando, sua família. Então oremos por eles, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Demais irmãos que talvez eu não esteja lembrando, irmão Edinho justificou sua falta, está enfermo, irmão Edinho. Irmão Manuel também precisou viajar, porque faleceu uma pessoa querida deles, que eles tanto vinham pedindo oração, a Daiane, né? E eles foram ali reconfortar a família, chorar com aqueles que choram. Amém? Talvez mais alguns irmãos justificaram, mas se eu esqueci, assim os irmãos entendam. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Meus queridos irmãos, quinta-feira nós temos culto, vai ser uma benção. A irmã Helena, a Heleninha, já está de alta, né? Então sua família está aí. Elas, pelo que eu entendi, ia precisar ficar de isolamento por alguns dias, por causa de uma bactéria. O Paulinho não veio, do Barro Branco, enfim, muitos irmãos não vieram, estamos passando tempos difíceis, e nós, irmãos, estamos aqui glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Meu irmão, isso, vai ter uma vigília amanhã, não é isso? Vai ser uma bênção, amanhã é dia 15, isso, lá em Jacupiranguinha, vai começar às 23 horas, às 11 horas, e vai ser uma benção. O irmão Anderson vai estar pregando, as meninas do irmão Flávio vão estar louvando, enfim, e nós vamos estar lá orando, né? Então, 11 horas, vamos enfrentar o frio aí, irmãos, e vamos lá, vamos orar até às 6 da manhã, né? Depois vai ter um café, né? Abençoado. Amém, meus irmãos? Quinta tem culto e nesse fim de semana tem congresso das crianças no sábado. E eu quero pedir à igreja que venha no sábado. Vamos apoiar este congresso, que são as nossas crianças, é o futuro desta igreja. Então venha sábado a partir das 19, creio eu. E no domingo pela manhã não teremos a nossa escola, nós teremos uma capacitação para a liderança do Ministério Infantil. Então, fica aí esse convite para o pessoal que se inscreveu, só pode vir quem está inscrito, viu? Das 8 ao meio-dia vai ter almoço, enfim, vai ser uma benção. Então, se você não se inscreveu, ainda dá tempo, um grande trabalho, um grande esforço que as nossas irmãs estão aí fazendo, a liderança infantil. Vai vir gente de Eldorado, vai vir gente de Acupiranga, vai vir gente de outros ministérios aí que vão participar conosco. Vai ser uma grande bênção essa capacitação. Tia Bica. Quantos precisam de oração? Eu e a minha casa. Vamos orar pela avó do Paulinho. William. Amém. Vamos orar pelo William. Amanhã, aniversário da Sofia, ela está aqui já ou não? Está na salinha, né? E também a irmã Meire fez um apelo esses dias, irmãos, para quem tiver cobertor, né? Esses dias talvez você não saiba, mas faleceram aí 2 pessoas agora, recente, de frio. Então, aquilo que nós temos guardado em casa, talvez possa ajudar alguém. Amanhã é aniversário da irmã Helena. Então, vem cá, irmã Helena, para a gente já orar. Moisés, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos,